Olá você que nos acompanha no Justificando, estamos ao vivo aqui com uma análise direto da redação com o juiz de direito Luiz Carlos Valois. A gente vai estar ao vivo aí essa próxima hora, vamos conversar sobre o sistema carcerário, vamos conversar sobre a política de drogas e os reflexos na prisão, na superpopulação carcerária, vamos conversar por alternativas, propor alternativas para essa diminuição de presos, melhoria do cárcere. Vamos conversar também sobre o Ministério da Justiça, a gestão do Ministério da Justiça na questão dos presídios. E aqui eu recebo o juiz que estava à frente do primeiro, nas negociações, no primeiro massacre do ano, que foi no presídio de Manaus. Ele é o Luiz Carlos Valois. Valois, ele é doutor pela USP, ele é juiz de direito em Manaus, ele também escreve uma série de textos para a gente, já foi na capa do nosso Facebook, já foi entrevistado aqui nos nossos estúdios quando ele passou por São Paulo, e agora essa transmissão ao vivo nos encurta a distância, então você vai acompanhar aqui esse debate pela próxima hora. Temos que esperar mais gente entrar na sala. O Luiz Carlos está compartilhando também na timeline dele o encontro ao vivo, e a discussão é exatamente isso. Ao longo da entrevista eu vou fazer uma série de inserções explicando do que se trata esse encontro, até para quem chega depois, chega nos próximos minutos, e aí já vou passando a palavra para o meu amigo Valois. Tudo bom, Valois? E aí, meu irmão? Tudo bem, Breno? Meu caro, primeiro, nossa solidariedade, você foi alvo de muitos ataques pela sua negociação no presídio de Manaus, e eu queria que você nos dissesse um pouco o que você viveu naquele dia e como é que está hoje o presídio de Manaus. Pois é, né? Antes eu tivesse ficado em casa. Era 1º de janeiro e estava com meu filho, jogando videogame com meu filho. Devia ter ficado em casa, porque eu não estava no plantão e era recesso, mas depois de 4, 5 ligações da Secretaria de Segurança, inclusive com a ligação do próprio secretário de Segurança, que é um dos policiais mais respeitados aqui no estado, delegado da Polícia Federal, eu tomei um susto, porque ele nunca telefonou para mim. Então, quer dizer, foi um negócio assim, de última hora mesmo, eu já tinha negado, dito que eu não ia, acabei indo. E cheguei lá, tinham 10 reféns, ainda 10 reféns funcionários. É impressionante como 56 pessoas morreram porque eram presos. A polícia não entrou porque ela estava preocupada com os 10 reféns funcionários, sabe? Isso é um negócio muito interessante, sabe? Os 56 presos morreram porque a polícia estava preocupada com 10 funcionários. Quer dizer, salvar, podia morrer mais 50 presos, desde que não morressem os 10 funcionários. Essa era a preocupação. Eu pergunto por que não entrou eu perguntei por que não entrou no semiaberto, porque os presos tinham invadido do fechado para o semiaberto. A penitenciária do semiaberto. Então, estava totalmente descontrolado. Se a polícia não tivesse tomado o semiaberto, aquela rebelião podia estar durando até hoje, porque no semiaberto tem plantação, tem animal, tem poço d'água. Quer dizer, os presos poderiam estar com rebelião até hoje, tranquilamente. E a polícia não fez nada disso, porque estava preocupada com os 10 reféns funcionários. E os presos morrendo, cada hora morrendo mais presos. Depois que eu cheguei, não morreu mais nenhum preso. Eu estava falando com rádio com um dos presos da rebelião e disseram que eu tinha chegado, aí começou a se articular um encontro entre mim e esse preso que tinha um rádio. Aí foi quando a polícia fez uma logística para poder haver esse encontro, né? Havia um corredor da administração até a entrada da penitenciária, e nós fomos escoltados com vários policiais com escudo. Alguns policiais tomaram o muro, porque os presos também tinham tomado o muro. Nessa confusão, era entre 10 horas da noite e 1 hora da manhã, nessa confusão, para poder fazer essa logística, um policial levou um tiro no braço, um dos presos, e foi uma confusão generalizada, e para poder conseguir se aproximar daqueles presos, porque já que eles estavam atirando, tinha que tomar o lugar de onde eles tinham visão. Isso foi a polícia que fez. Chegamos a encontrar com 2 presos que saíram também escoltados,
E aí foi quando começou a negociação entre mim e eles, porque já havia uma negociação de um tempo, né? Já do coronel e um advogado da Comissão de Direitos Humanos da OAB, que estavam negociando antes. E aí a minha participação começou aí, nessa hora, para liberar os reféns. Depois que eu cheguei, não morreu mais ninguém. Mas a minha impressão é essa, porque quando eu perguntava, e os presos que morreram? Não, a preocupação era sempre os reféns, funcionários, entendeu? Sim. Quer dizer, Reflete um pouco a falta de valorização da vida do preso, né? Como é que está hoje lá no presídio de Manaus? Depois, já alguns de 2 semanas, até um pouco mais depois do massacre, imagino que os presos estejam sem banho de sol, alguma coisa assim. exatamente, os presos estão sem banho de sol, sem visita, direto, na tranca, como eles chamam, né? Na cela, direto. E é correto, né? Porque houve houve uma violação da estrutura mesmo do estabelecimento penal, e agora que está entrando normal, estão reformando as grades, estão recolocando grade. O presídio continua dominado pela família do Norte, que foi a responsável. Eu não gosto desse negócio de legitimar. Eu sou juiz. Você acha que quando eu chego na penitenciária, chega lá, agora eu sou representante da família do Norte, vim falar com o senhor. O preso não é nem doido de fazer isso. Quer dizer, não existe essa legitimação para mim. Preso, para mim, é tudo igual. Preso é preso. Quando eu chego lá, se eu vejo um privilégio, se eu vejo algum benefício de algum preso, alguém demonstrando liderança, pelo menos, eu mando voltar direto para a cela. Eu nunca dei espaço para nenhuma liderança de preso, nunca. Então, quer dizer, a família do Norte continua liderando. Se continua, quando eu entro lá, isso some. É igual telefone de celular. Quando o juiz chega no estabelecimento penal, o celular não existe, porque está tudo escondido. Quer dizer, tudo é camuflado quando o juiz entra na penitenciária, inclusive esse negócio de facção. Pelo menos eu, porque eu não legitimo, entendeu? Eu não legitimo. Então, se a administração penitenciária quer trabalhar com esse negócio de facção, ela que trabalha. Se a polícia quer trabalhar com esse negócio de facção, ela que trabalha. Eu não trabalho com facção. Para mim, preso é tudo igual. Sim. E como é que você está vendo, então, todo esse debate de presídios? Porque no debate público, as facções são elevadas a comandantes dos presídios, etc. Como é que você vê esse debate público sendo levado, Comando Vermelho, PCC, Família do Norte, disputando presídios? Você acha isso um reflexo do quê? Como é que você analisa essa situação? Reflexo do descaso, reflexo do abandono do sistema penitenciário. Quer dizer, o que líder de pavilhão sempre existiu desde que prisão é prisão. Nunca toda vez que se abriu uma prisão, que se abriu um encarceramento, que se abriu um prédio para encarcerar pessoas, os presos já criaram um representante do seu raio, representante do seu pavilhão. Isso sempre existiu. Também sempre existiu quadrilha, sempre existiu bando de preso. Quer dizer, a única coisa que apareceu de um tempo para cá foi o celular. A única coisa que nasceu de um tempo para cá foi o celular. Então, essas quadrilhas na rua começaram a falar com os líderes de pavilhão dentro da penitenciária, isso é um fenômeno se leve ao celular, a mais nada. Porque se tivesse celular na década de 10, de 30, ou mesmo no século passado, com certeza as quadrilhas que estavam na rua iam se comunicar com os xerifes, os líderes de pavilhão que estão dentro da penitenciária. A única coisa que nasceu foi o celular. Quer dizer, chamar isso de crime organizado, eu acho uma romantização muito grande, sabe? Eu acho um absurdo muito grande, porque você está dando poder para eles. Eles gostam de ser chamados de crime organizado. Eles gostam de ser chamados de facção. Toda vez que um agente público, um operador do direito, ou como diz o professor Alvino, um operado pelo direito, chama uma pessoa dessa de líder de facção, o que acontece? É bom para ele, porque ele tá se empoderando, ele está crescendo. É bom para a imprensa também, porque para de
para de dizer que está prendendo, não está prendendo mais o Zé de chinelo, ele está prendendo o líder da facção, tal, não sei o que, não é mais aquele neguinho de chinelo que ele está prendendo, é o líder da facção. Quer dizer, não está mais prendendo, a polícia mesmo também fica satisfeita, porque ela não está mais prendendo um qualquer, tá? Um qualquer na rua. Prendeu o Zé de chinelo aqui, não é mais o Zé de chinelo, é o líder da facção que a polícia está prendendo. Quer dizer, você enaltece o trabalho da polícia, enaltece o trabalho da imprensa, enaltece o preso na penitenciária. É muito difícil fugir disso agora, porque está todo mundo enaltecido, né? Agora, a autoridade que se preze, não pode legitimar esse tipo de coisa. Porque senão tem que reformar o Código Penal, tem que reformar a legislação processual, tem que registrar o PCC no cartório de registro público, porque eles não estão registrados, a gente que está legitimando isso. Quer dizer, ainda tem mais. Que crime organizado é esse? Só porque tem um celular? Sinceramente, a única organização deles é um celular. A gente deve estar muito desorganizado mesmo para chamar isso aí de crime organizado, sinceramente, porque a droga com que eles lidam é o varejo da droga. Quando é um preso na rua, no outro dia tem outro vendendo no mesmo lugar, a mesma droga, quer dizer, prende o outro, do outro dia tem outro no mesmo lugar, quer dizer, você vai lá, prende de uma esquina, no outro dia, naquela mesma esquina, tem outro vendendo droga, você prende o cara que está vendendo droga em um bairro, no outro dia, nesse mesmo bairro tem outro vendendo. Que crime organizado é esse? Isso é um exército de descartáveis, entendeu? Um exército de pessoas que... Mas alguém comanda. Há uma ponta da cadeia que comanda... A cadeia está andando de helicóptero, ninguém sabe quem é. Quer dizer, cadê o helicóptero do Fernandinho Beiramar? Alguém já viu o Fernandinho Beiramar andando de helicóptero? Fernandinho Beiramar não tem helicóptero. Marcola tem helicóptero? São originários de favela. Não tem helicóptero, não tem fazenda. Quer dizer, então alguma coisa está errada a gente chamar isso de crime organizado. Alguma coisa está errada. Entendeu? A gente tá camuflando uma coisa muito mais séria, muito maior, apesar de eu não acreditar que a proibição das drogas leve a alguma coisa boa, porque só tem levado a coisa ruim, a preconceito, a superencarceramento, superlotação. A gente tem que diferenciar superencarceramento de superlotação, né? São duas coisas diferentes. Superlotação é um presídio lotado. Superencarceramento é o judiciário encarcerando cada vez mais. Quer dizer, quando a gente fala superlotação, a gente alivia o lado do judiciário. Mas não é só superlotação, é um superencarceramento. O judiciário também tem prendido muito. Então, quer dizer, é uma superlotação e também um superencarceramento. Quer dizer, tudo isso causado por essa guerra às drogas que não leva a nada, quando os que ganham muito dinheiro mesmo são intocáveis. Quer dizer, o Citibank, o HSBC e o Banco de Boston abriram agências no México específicas para coletar o dinheiro do tráfico e distribuir nos Estados Unidos. Específica, para orientar como é que divide esse dinheiro para não cair no fisco, para não ser pego pela malha fina lá da polícia norte-americana. Os próprios bancos orientando os traficantes para que aquele dinheiro entrasse nos Estados Unidos. Houve uma CPI no Congresso dos Estados Unidos, os únicos que foram punidos foram os gerentes. Os gerentes. Quer dizer, o dinheiro do tráfico é igual ao dinheiro teu, do teu trabalho, do meu trabalho. Não tem diferença nenhuma. Depois que ele entra no mercado financeiro, já era. O cara com apartamento nos jardins, a piscina dele, coisa dele é igual a qualquer um outro rico. Vai ser tratado como qualquer um rico. Enquanto o pobre, que está no varejo, nunca fica rico, vai ser sempre tratado como pobre. Bom, para você que está aqui nos justificando, tá dando um eco aí, Valois? Não, aqui não está dando eco, não. Ah, tá. Para você que está aqui nos justificando, estamos aqui ao vivo com o juiz de direito Luiz Carlos Valois. Vamos conversar sobre crise prisional, vamos conversar sobre guerra às drogas, vamos conversar sobre a gestão do Ministério da Justiça. Estamos ao vivo no Facebook, então, capaz de você ter chegado agora. Meu nome é Breno Tardelli, eu estou aqui no Justificando apresentando esse programa e vou perguntar para o Valois uma série de questões. Então, fica aqui com a gente vai ainda por mais uma meia hora, uns 40 minutos,
e vamos conversando. Então, Valois, eu vou te fazer outra pergunta. Você falou da responsabilidade do judiciário. Você consegue explicar melhor para a gente qual que é a responsabilidade do judiciário nesse superencarceramento? Bem, a grande questão é o seguinte: a responsabilidade é toda, porque o Estado é um só. Né? Então, se a gente tem um superencarceramento maléfico que está causando mal à sociedade, essa é uma responsabilidade de todos os agentes públicos. Só que o profissional do direito, seja de magistrado, seja juiz, ele tem um treinamento desde a faculdade, ensino jurídico é dessa forma, técnico. Quer dizer, nós não formamos pensadores da sociedade no direito, nós formamos técnicos do direito. Aquele cara que vai saber o prazo, que vai saber o recurso, que vai saber que a denúncia vem antes das alegações finais. Aquele cara técnico, ele não pensa a sociedade, entendeu? Então, quer dizer, ele não vê aquele negro sentando na frente dele, pobre, miserável, que é o réu. Ele não vê, ele vê só um réu, uma pessoa acusada de um crime. A polícia algemou, colocou ele lá, para ele aquilo é um objeto de trabalho. Quer dizer, mais um que eu vou julgar. Então ele não vê a injustiça social, ele não vê a disparidade que há na sociedade de injustiça e de fome, de miséria. Ele não vê nada disso, porque ele é um técnico. Ele é um técnico. Quase uma máquina. Exatamente. E esse técnico, ele é selecionado de uma classe social específica, né? De uma classe social que teve boa faculdade, bom colégio, às vezes foi inclusive de motorista para o cursinho, foi de motorista para a faculdade. Quer dizer, não é uma pessoa normalmente ligada ao povo, certo? Não é uma pessoa ligada ao povo. Então ele não tem muita noção do que é. Eu tenho uma experiência interessantíssima com relação a isso, que uma vez eu estava fazendo uma audiência e o preso disse assim: olha, doutor, eu dei um soco no fulano. Eu disse: onde foi esse soco? Foi na sala da minha casa. Na sala da sua casa? Depois aqui ele me deu um chute, quando eu caí, ele me empurrou, eu caí, ele me deu um chute. Isso onde foi isso? Na cozinha. Nós saímos brigando da sala, fomos parar na cozinha e ele me deu um chute. A briga continuou e eu dei uma facada nele. Isso onde foi a facada? Na sala. Na sala? Vocês voltaram para a sala brigando? Disse: não, doutor, o senhor não está entendendo. Foi na sala da casa dele. Como na sala da casa dele? Você está brigando na tua casa? Está mentindo? Como é que pode um negócio desse, não mentindo para o juiz? Disse: não, doutor, o senhor não está entendendo. A sala da casa dele, nós passamos para a sala da casa dele porque a gente mora em palafita. Casas de palafita, essas casas que ficam em cima do rio com troncos, colado uma na outra. Eu nunca entrei numa casa de palafita na minha vida. Como é que eu posso ser juiz de um cara desse? Eu não conheço essa casa. E a casa é muito mais do que só a casa. A casa forma a nossa personalidade, a casa forma o nosso caráter. A minha casa, ela tem quintal, ela tem quarto, ela tem corredor, ela tem um outro muro, aí tem um quintal da outra casa. Quer dizer, a casa daquele cara é totalmente diferente da minha casa. Como é que eu posso ser juiz de um cara que eu não sei como é que é a casa dele? Quer dizer, isso é muito forte para mim, porque mostra que a gente tá colocando uma classe social bem distante, porque existe um abismo social na sociedade, uma classe social bem distante para julgar uma outra que ela não conhece, como se fosse um extraterrestre juiz de um terráqueo. Entendeu? É mais ou menos isso. A gente não sabe como é que é passar fome, a gente não sabe como é que é passar fome, a gente não sabe como é que é pegar 3, 4, 5 ônibus para ir trabalhar, a gente não sabe nada disso. Nós somos juízes muito bem pagos que não conhecemos essa realidade. Como é que a gente pode ser juiz dessa gente? Será que não era melhor pegar uma pessoa que mora numa palafita, outra palafita, lógico, ele não vai botar o cara vizinho dele para ser juiz dele, mas numa outra palafita de outro canto para julgar esse cara? Eu discuto muito o judiciário é uma reserva de poder muito grande, uma reserva de poder de classe muito grande. E aí acontece isso, que o judiciário prende, porque ele não percebe, não vê quem está prendendo. E nem sente nada com essas prisões. Acho que além do tecnicismo, do judiciário ser composto de pessoas muito técnicas, que olham o artigo X, combina com o artigo Y e condena, vai muito do jurista
em geral, que passa por juiz, promotor ou mesmo advogado de todas as carreiras públicas, em regra, ser um grande alienado político, uma pessoa que, por ser uma alienada política, ela vai reproduzir o que o senso comum diz para ela que é ok ela reproduzir. Então, eu vejo uma alienação muito profunda no judiciário que acaba acarretando em colaborar para uma estrutura autoritária, uma estrutura racista, punir mais gente, entendeu? Achando que está fazendo certo. Então, comigo não tem essa de habeas corpus, comigo não tem essa de liberdade, é cadeia mesmo, é isso que resolve, etc e tal. Há uma alienação política muito forte, acho que isso contribui muito também. Pois é, mas essa alienação é originária de quê? Essa alienação ela passa pela faculdade de Direito. A técnica ela é alienante. Entendeu? A técnica é alienante. Tornar uma pessoa robô é alienante. O que a imprensa faz, o que o estudo desde do colégio faz, é alienar. Tá? E a técnica é alienante. Quando você cria um técnico, você cria uma máquina que não pensa. Né? O que é o técnico? Aquele cara que não pensa como a máquina foi feita, só sabe operar a máquina. Então, o processo penal, o direito em si, ele é uma máquina triturante de pessoas, vamos dizer assim, o direito penal. Então ele só sabe mexer naquela, só sabe apertar o botão, sabe? A hora que é um operador de direito mesmo, operador no sentido de operar o negócio, de ser não é um agente, um pensante, é um operador de máquina mesmo. Por isso que o professor Alvino chama de operado pelo direito. Você que está aqui ao vivo com a gente no Justificando, estamos aqui com o juiz de direito Luiz Carlos Valois, a transmissão está indo muito bem, está bombando, e mande suas perguntas, eu estou acompanhando aqui nos comentários do vídeo, Natália Correia, Ana Júlia, não sei pronunciar esse sobrenome, Ricardo Leão, Carly Martins. Então, venha conosco, mande suas perguntas, que eu passo essas perguntas para o Valois. Ele é uma mente muito diferenciada no judiciário, ele esteve à frente das negociações do primeiro massacre que acabou ocorrendo em outros estados também. Ele é juiz de direito, ele escreve para a gente é fãzaço dele. Então, pode nos mandar pergunta, que eu encaminho a pergunta diretamente. E Valois, então você tem uma estrutura que ela é maquinada por um ser alienado. Estrutura do judiciário. Ela é maquinada por um ser alienado. Mas além do ser alienado, ele opera uma lei de drogas que é profundamente racista. Entendeu? Então, é uma combinação de fatores que acho que também... É óbvio que o judiciário é o grande responsável pelo superencarceramento, mas ele tem uma lei, ele trabalha com uma lei de drogas que é profundamente racista, arbitrária e tudo que a gente já conhece. Você consegue explicar como você vê a lei de drogas aplicada no Brasil, aprovada no primeiro mandato do presidente Lula? A lei de drogas aprovada na mandato do presidente Lula já é uma sequência, é uma consequência de um monte de outras leis que nunca foram pensadas. Quer dizer, a legislação de droga brasileira ela nunca foi pensada, ela nunca foi... Aí a alienação está no Congresso. Quer dizer, o operador do direito, operado pelo direito, ele vê aquela lei impressionante. O próprio estudante de direito, ele é doutrinado a achar que a lei é uma coisa científica, que alguém estudou, que alguém fez um estudo científico, analisou estatística, analisou algum trabalho científico para poder fazer aquela lei. A lei de drogas, nada. Quer dizer, não tem, nunca. Se você olhar, eu fiz isso no meu trabalho de doutorado, olhar as atas da Assembleia Constituinte, tem deputado que votou a favor de colocar o tráfico de drogas como crime hediondo, porque disse que tinha que colocar todos os crimes violentos como crime hediondo. Olha só, dizendo que todos os crimes violentos têm que ser crime hediondo, então tem que colocar o tráfico de droga como crime. Desde quando vender uma substância para outra pessoa que quer comprar é violento? É violento. Não tem nada de violento nisso. A violência é a proibição é que causa violência. Quer dizer, por que o dono de uma boca de fumo mata o dono de uma outra boca de fumo? Porque ele não pode ir no PROCON. Se ele pudesse ir no PROCON, ele não matava o dono da outra boca de fumo.
Quer dizer, o dono do bar não mata o dono do outro bar. Quer dizer, então, quer dizer, a proibição que causa violência. Então, quer dizer, nenhum deputado, nenhum diplomata, nenhum representante brasileiro nesses tratados e convenções, desde a primeira década do século passado, fizeram qualquer estudo. Tanto que a primeira droga que o Brasil assinou em tratado internacional para proibir foi o ópio, que nem tinha ópio aqui. Quer dizer, os Estados Unidos queria a proibição do ópio para expulsar os chineses dos Estados Unidos, tá? E o Brasil foi lá só assinar, sem participar, inclusive, foi chamado depois do tratado para assinar só, para proibir o ópio, que nem ópio tinha aqui. Quer dizer, a nossa subserviência é muito clara em toda a história. Colonialismo mesmo, né? Exatamente. Então as leis, elas não são objeto de nação, são leis. Então, o grande problema do técnico é esse, porque ele vê a lei, é lei, tem que cumprir a lei, quer dizer, aí a gente vai fazendo aquilo que querem, né? Pois é, e agora a gente tem uma estrutura de um juiz, um promotor, um advogado, um estudante de direito profundamente alienado político e socialmente. Você tem uma lei de drogas feita por pura colonização, que não tem estudo nenhum que sustente o que ela afirma, né? A necessidade da proibição, aquela pena exagerada. Ela também faz aquela distinção, fala para o juiz fazer uma distinção entre usuário e traficante baseada nas circunstâncias pessoais do réu, ou seja, é como a professora Julita falou ontem na Globo News, ela fala, branco é um universitário usuário de drogas, negro de chinelo é aquele traficante que todo mundo já conhece, que vai passar no Cidade Alerta, no Datena, é aquela coisa de sempre. Então, você tem todos esses mecanismos, o que resultou num profundo encarceramento. E agora, como discutir a crise penitenciária sem discutir a política de drogas? Porque a questão que eu vejo, o governo Temer, ele subiu com o apoio de parlamentares ligados à proibição, que fizeram muito palanque em cima da proibição. São parlamentares da bancada da bala, são parlamentares de segurança pública, todos que votaram ali tinham alguma questão com fazer palanque em cima de gente sendo presa, né? Então, como que você vê a possibilidade de você discutir a crise penitenciária sem repensar completamente a lei de drogas? Impossível. Quer dizer, eu tenho falado que o sistema penitenciário só tem dois caminhos, não tem outro. Aliás, 3 caminhos, né? Ficar do jeito que está, quer dizer, o caminho de construir mais prisões, que a gente já viu que não adianta, mas é um caminho, porque você tem mais vagas, mais celas, tá? Isso vai estourar depois, mas pelo menos provisoriamente vai aliviar. Esse é um caminho que alivia momentaneamente, porque você cria espaço. O ser humano precisa de espaço. E está amontoado, está superlotado, tá? Você dá um espaço, pode ser que dê um alívio à situação carcerária por um tempo, construir penitenciário. E o outro é prender menos. Não tem como. E aí, quando a gente fala em prender menos, eu fico pensando, prender menos quem? Esse é um grande problema, inclusive, de pensadores do direito. Eu costumo ver gente dizer assim, o direito penal é a última ratio, mas não fala de guerra às drogas. Direito penal só deve ficar preso em casos excepcionais, mas não fala da prisão do pequeno traficante. Quer dizer, quem que a gente vai prender menos? Quem que a gente vai parar de prender? Quer dizer, o cara que furtou uma bicicleta, tá certo, o cara que furtou uma bicicleta, mas de quem era essa bicicleta? Quer dizer, o cara que furtou uma lata de leite, mas de quem furtou uma lata de leite? Tudo isso é muito subjetivo. Quer dizer, e também não são muitos. Você vai pegar um ou outro que vai deixar de estar preso e tal. O cara que roubou, a gente vai parar de prender, o cara que roubou, que assaltou, quer dizer, só se a gente estivesse no caminho de discutir a propriedade privada, que nós não estamos muito distante, que a propriedade privada ainda é sagrada no direito. Então, quer dizer, o cara que roubou é o próprio diabo em pessoa. Capeta, né? É o capeta. Então, não é o que roubou, estuprou, o cara que sequestrou, não vai ser esse pessoal que a gente vai soltar.
Quer dizer, então não tem como discutir a diminuição do encarceramento sem pensar que a gente tem que parar de prender, principalmente, pelo menos no início, esse pequeno traficante que é 100% e que acaba, pode começar como um pequeno traficante, mas ele entra no presídio e entra para uma estrutura de facção, mesmo do presídio. Eu não acredito que ele entrando. Eu não acredito que ele entrando na estrutura do presídio, na estrutura da facção. Igual que ele entrou, ou ele sai muito pior? Ele está mais periculoso, está mais violento, mas com a mesma quantidade de dinheiro. Entendeu? Quer dizer, ele não fica rico no presídio, ele fica mais violento. Então quer dizer, é um mal que a sociedade está fazendo para ela mesma. Então, como é que você vê a gestão do Alexandre de Moraes aí para lidar com essa crise penitenciária? Não, ele sabe que ele tem pouco tempo no Ministério da Justiça. Então também pelos seus discursos, a gente vê que ele não é a favor da descriminalização. Muito pelo contrário. Ele faz propaganda até da maconha. Ele foi lá pro Paraguai cortar maconha? Pois é. Na verdade, ele não estava nem matando o pé, né? Porque ele estava capinando errado. Porque se você ficar cortando o pé ali naquela altura que ele está cortando, ele está colhendo maconha, na verdade. Né? Colhendo. Exatamente. Então cretina que foi. Então aquilo foi uma propaganda. Eu não sei se uma propaganda de colheita ou uma propaganda de extermínio da maconha, mas de qualquer forma, não é o caminho. Dentro do que ele se pretende, o pouco tempo que ele tem, ele até que está fazendo certo, que é, pelo menos ele diz que está fazendo, né? Que é aumentando a verba dos estados para poder, o que não está na medida provisória que ele passou. Na medida provisória ele diminui as verbas. Vamos com calma. Verba para os estados para construírem mais presídios, aumentando o espaço. Emergencialmente, é bom, né? É razoável. Exatamente. Agora, a longo prazo... A longo prazo não serve para nada. É para porcaria nenhuma. Pois é, agora ele também não tem longo prazo, né? Na verdade, ele seria considerar assim, se ele pensasse como, vamos supor, assim, num sonho, seria pensar como um estadista, pensar a longo prazo, deixar, mas o emergencialmente, assim, é o que ele tem... Mas quem é o estadista brasileiro que pensa a longo prazo? Ninguém, né? Você vê o exemplo das prefeituras do interior do Brasil. Um prefeito chega e inaugura uma praça. Chega outro prefeito, aquela praça enche de mato, porque a praça foi inaugurada pelo outro prefeito. Então, essa praça eu não vou cuidar. Aí ele vai lá e faz outra praça, que é a praça dele. Aí vem o outro prefeito, aquela praça enche de mato, faz outra praça. Quer dizer, é impressionante como o homem público brasileiro só pensa no seu umbigo, nas suas coisas. Quer dizer, isso também é no judiciário. O promotor acha que fez a denúncia, que já fez o papel dele, o juiz acha que fez a sentença, não sei o que, já fez o papel dele. Ninguém pensa o todo. Ninguém pensa o todo. Desde do executivo, passando pelo legislativo, até o judiciário. Ninguém pensa o todo. A pessoa só pensa na sua atividade burocráticazinha lá. Ela acha que fez aquilo lá, carimbou o papel, deu entrada, protocolou. Que já fez o papel dele. Não é isso. Ninguém pensa o todo. Nós não temos esse pensamento sistêmico, tá? Em nenhum ramo da política estatal brasileira. Nenhum. Porque o político que quisesse cuidar a longo prazo, ele teria que descriminalizar o comércio de drogas, que é o tráfico. Ele teria que descriminalizar todo o comércio de drogas. Só que para fazer isso, ele teria que trombar com uma plataforma que não é eleitoreira, né? Ninguém se elege falando isso, né? Aí, desculpe o ministro, mas ele está no caminho totalmente errado, na medida que ele diz que não precisa de muitas pesquisas científicas, né? Quer dizer, se ele acha que pesquisa científica não é o principal, não é essencial, fica difícil, porque o único caminho existem dois caminhos da gente mudar, porque eu acho que para mudar a política de droga, a gente tem que mudar a mentalidade da população, que acha que está fazendo um bem para ela mesma, se matando, porque o inocente está indo para a escola, o inocente está indo para o trabalho e está morrendo de bala perdida.
Quer dizer, o policial está querendo matar um comerciante dessa substância que está vendendo a droga para um outro que quer comprar. Quer dizer, está vendendo uma substância para o outro que quer comprar, o policial não quer que ele venda, vai lá, atira e mata uma pessoa que está indo para o trabalho. Olha que absurdo. A única pessoa que não estava querendo morrer aí era o cara que estava querendo ir para o trabalho. O resto todo mundo estava correndo um risco. Mas o cara que estava indo para o trabalho não estava querendo morrer, e está morrendo. Quer dizer, então, enquanto a sociedade não perceber isso, ninguém vai mudar nada. Qual é a forma da sociedade perceber isso? Estudo científico, para quem acredita em estudo científico, e pode se convencer com o estudo científico. A imprensa pode mudar isso. Tá? Quando eu estava defendendo a minha tese de doutorado, um professor fez essa pergunta. Falou, você acha que o judiciário tem algum papel na mudança da política de drogas? Qual seria? Eu disse, olha, o judiciário só vai mudar a mentalidade dele relacionada à política de droga no dia que mudar o foco da novela das 8. Quando mudar o foco da novela das 8, o judiciário vai mudar o foco dele, porque é onde tem se formado opinião nessa sociedade. Entendeu? Então, quer dizer, meios de comunicação e estudo científico. Estudo científico bem menos, né? E mais meio de prático, né, Valois? Apesar de você dar todas essas soluções, me sinto um pouco pessimista em que elas um dia se vejam concretizadas num futuro próximo aí. E aí o outro caminho, que não é um caminho, é uma consequência, essas drogas se tornarem lucrativas, como está acontecendo nos Estados Unidos agora, todo tipo de maconha, todo tipo de THC sendo patentizado, certo? E a gente que começou a proibir droga, obrigado pelos Estados Unidos, vai ter que descriminalizar, obrigado pelos Estados Unidos também, para poder comprar o produto deles. Ontem eu estava escutando na rádio que já houve o primeiro remédio autorizado no Brasil com base na maconha, na cannabis. Quer dizer, de quem é esse remédio? É de um brasileiro? Claro que não é de um brasileiro. Claro que esse dinheiro vai para fora desse remédio. Quer dizer, enquanto eles que patentearam, eles descriminalizaram primeiro, patentearam, é lógico que eles vão. Exatamente. Eles obrigaram a gente a proibir, patentearam, agora vão obrigar a gente a descriminalizar. Quer dizer, enquanto você pegar uma sementinha e botar no quintal da tua casa, aquele pé vai nascer, porque o pé nasce. Quer dizer, aquela mesma coisa que tu está comprando na farmácia, tu pegar uma sementinha e botar no quintal da tua casa, aquele pé vai nascer. Quer dizer, e olha que absurdo, a gente vai ter que comprar na farmácia. Isso é o livre, entre aspas, mercado, né? O livre mercado é isso aí, é o mercado do monopólio. Marx já dizia. Marx era a favor do livre mercado, ele não era a favor, era do monopólio. Rapaz, que metralhadora. Bom, você que está aqui com a gente ao vivo no Justificando, estamos aqui, ó, Valois, que eu tenho aqui, ó. Conhece essa obra aqui? Conheço. Luiz Carlos Valois, juiz de direito no Amazonas, autor desse livro da editora De Plácido, Direito Penal da Guerra às Drogas. O cara é zica demais. A produção está falando para eu enquadrar aqui. O cara é fudido, é nosso amigo há muitos anos, já foi nosso convidado aqui no Justificando Entrevista e foi o primeiro juiz a negociar com presos no massacre de Manaus. Então a gente está aqui conversando sobre guerra às drogas, para quem conversou, para quem está chegando agora. E eu vou fazer umas perguntas do público, tá, Valois? Então tem o Guilherme Carvalho aqui pedindo para você falar sobre a LEAP Brasil, que é o Law Enforcement Against Prohibition, ou seja, o grupo de juristas contra a proibição. Você é porta-voz, não é? Olha lá. Sim, eu sou porta-voz da LIP. É impressionante como a LIP nasceu nos Estados Unidos, né? A origem dela é nos Estados Unidos. Meu? Como? Tudo lá nos Estados Unidos? Pois é. Acaba que até um órgão para descriminalizar, um órgão favorável à descriminalização nasceu lá. Mas a gente está muito atrasado. Eu critico muito os Estados Unidos, mas no final da minha tese de doutorado, que é esse livro aí, eu digo que se não fosse a liberdade de expressão norte-americana, eu não tinha nem base de estudo.
Porque onde está mais avançada a discussão do preconceito da guerra às drogas, onde está mais avançado a denúncia da seletividade da guerra às drogas, onde está mais avançada é nos Estados Unidos. Quer dizer, nos Estados Unidos, hoje, há mais negros presos do que na época do apartheid na África do Sul. Olha que absurdo. Quer dizer o apartheid atual da guerra às drogas nos Estados Unidos é mais severo do que o apartheid da África do Sul. Então, essa crítica toda tem vindo de lá. Então, os próprios policiais norte-americanos chegaram à conclusão de que essa guerra mata policial que podia estar fazendo seu trabalho normalmente, quer dizer, corrompe a polícia. Quer dizer, porque a polícia não gosta do colega corrompido. A polícia não gosta do colega morrendo. A polícia não quer correr esse risco. A polícia não quer que o crime organizado tenha um financiamento. A polícia não quer que o crime organizado tenha essa fonte de renda enorme que ela está tendo. O policial que pensa, porque hoje em dia pensar é difícil tanto no judiciário quanto no Ministério Público, tanto quanto na polícia, principalmente, porque a polícia está na guerra, está na batalha, parar para pensar é complicado. Tá? Então, a polícia que pensa... E isso nasceu nos Estados Unidos, percebe quanto a guerra às drogas é ruim para a própria polícia. Então, eu nem gosto do nome law enforcement, porque quando você coloca law enforcement, e coloca juiz e promotor, é como se o juiz fosse law enforcement. Né? Juiz tem que ser juiz, não tem que ser law enforcement. Você tem que julgar. Não interessa fazer, obrigar o cumprimento da lei, porque se no processo judicial não há provas suficientes, a lei, infelizmente, fica em segundo plano. Quer dizer, a gente só pode condenar uma pessoa com justiça. Mas acabou que nasceu a LIP, law enforcement, o juiz pode participar da LIP, então eu acabei me inscrevendo como porta-voz. Mas tem um detalhe interessante, nos Estados Unidos, eu fui numa reunião da LIP em Denver, e aí havia a apresentação de cada membro do mundo inteiro. Aí, fulano de tal, capitão em Texas, fulano de tal, sargento em Illinois, fulano de tal, promotor de justiça em Chicago. Então, todo mundo se apresentando, mas todo mundo era aposentado. A maioria dos membros da LIP nos Estados Unidos são aposentados, porque, sendo polícia, também lá nos Estados Unidos é muito difícil falar. Quando eu falei que eu era juiz na ativa, era como se fosse um urso panda amarelo no meio da Amazônia, entendeu? Ninguém conseguia entender um juiz de direito contra a descriminalização das drogas, entendeu? Não acredito, você é da ativa e da Analip, você é juiz de direito, está na Analip, eu sou. Uma paciência, né? De qualquer forma, estou sobrevivendo. Muito bom, muito bom. E, Valois, vamos supor que alguém te escute nessa vida, alguém que não seja o público do Justificando, o público que te acompanha, e vamos supor numa distopia aí que o Brasil descriminalize o tráfico de drogas. O que, na sua opinião, aconteceria assim, nesse mundo utópico? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que não pensar é achar que vai solucionar o problema das drogas. Droga é um problema sempre. Principalmente quando o cara usa droga triste, infeliz, para escapar de algum problema. Ele vai sempre se afundar na droga. Isso é óbvio. Eu sempre digo para os meus amigos que gostam de beber e bebem muito. Eu sempre digo, olha, bebe quando tu está feliz. Vai beber quando tu está triste, tu vai virar alcoólatra. Isso serve para qualquer droga. Então, querer um mundo perfeito, droga sempre existiu, sempre vai existir em toda a sociedade. Querer um mundo perfeito, isento de drogas, foi o mesmo pensamento de Hitler. Ninguém pode querer um mundo perfeito sem droga, porque não vai ter sempre um mundo com droga. Então, quer dizer, essa solução final, tá? Essa solução final é coisa de nazismo, não existe essa solução final. Então, nós vamos ter que aprender a conviver, tá? Nós vamos ter mais dinheiro para tratar aquele usuário, tá? Nós vamos ter mais dinheiro para educar com relação às drogas. Muitos criminosos podem migrar para outros tipos de crime, mas a gente vai ter também polícia mais direcionada a outro tipo de crime, porque hoje em dia a polícia vai para a esquina, faz uma blitz, pega o cara com 2 trouxinhas, 3 trouxinhas, 4 trouxinhas, e não investiga mais assalto, não investiga mais roubo, não investiga mais sequestro. Quer dizer, essa polícia que está fazendo blitz na esquina vai ser direcionada para a investigação dos crimes mais verdadeiramente crimes, os crimes cometidos com violência, que cada vez mais crescem na sociedade. Quer dizer, nós vamos ter uma reestruturação de toda a segurança pública, de tudo, inclusive da saúde pública.
Quer dizer, e dizer também que a descriminalização da droga vai aumentar o consumo, isso é uma balela muito grande, muito grande. Eu queria que você me apresentasse alguém que está esperando descriminalizar a maconha para começar a fumar. Eu não conheço esse ingênuo, entendeu? Quem é que... Se você conhece alguém, só olha... Eu não conheço, não conheço ninguém. Pois é, eu não sei. Entendeu? Quer dizer, não tem como aumentar o consumo com a descriminalização, porque o consumo já é enorme. Olha só o helicóptero, tinha 0,5 tonelada de cocaína. Imagina, 0,5 tonelada de cocaína no helicóptero. Tem gente cheirando 0,5 tonelada de cocaína por aí. Só que a cocaína é uma droga invisível. Ninguém vê a cocaína. A cocaína a pessoa continua trabalhando, cheira cocaína, continua fazendo suas coisas, ninguém vê. E a gente está prendendo pobre negro por causa disso. Porque não é o pobre negro que cheira cocaína. E agora, e aí legaliza o crack também? A cocaína, as drogas mais pesadas? O crack é uma consequência da proibição. O crack, a única coisa que tem no crack proibido é a cocaína, misturada com um monte de outra sujeira, que nasceu por causa da proibição. Na época que se proibiu o álcool nos Estados Unidos, também existia um crack de álcool. Misturavam, porque é o seguinte, era necessário álcool na indústria, certo? Na indústria precisava de álcool. Então eles não podiam acabar com o álcool. Então eles misturavam álcool com gasolina, misturavam um monte de coisa para a pessoa não beber. Então acho que a pessoa ia ficar sem beber. Quer dizer, elas bebiam álcool com gasolina, tentavam destilar aquele álcool de forma artesanal, não conseguia, mas bebia assim mesmo. Quer dizer, existia o crack no álcool por causa da proibição. Quer dizer, existe o crack hoje da cocaína por causa da proibição. Quer dizer, quem que vai beber álcool? Tu vai beber a tua cerveja lá, tua cerveja lá na esquina misturada com gasolina hoje? Não vai. Não. Pois é. Se tem uma que não é misturada, tu não vai beber a misturada. O crack some do mapa com a descriminalização e a regulamentação da droga. Como? A droga teria que ser barata. Tem que ser barata, tem que ser acompanhada. Quer dizer, cada droga tem que ter uma regulamentação diferente. Quer dizer, a gente não vai vender heroína no barzinho da esquina, né, com seringa e tudo. Quer dizer, apesar de que se vendesse era menos pior do que está do jeito que está a proibição. Pelo menos ia morrer só quem quer. Mas ia ter muita gente populista que ia fazer um discurso acalorado, liberou geral, absurdo, crime venceu, se isso acontecesse, né? Na mídia, tem muita gente aqui perguntando... Se ele não fosse o dono da Ambev, né? Então, o papel da mídia nisso, porque eu não sei por que a mídia abraçou esse discurso proibicionista tão forte, assim, como se fosse a receita de alguma coisa. Assim, embora hoje a maconha esteja sendo mais discutida, principalmente depois do canabidiol, mas você tem um discurso midiático muito forte. Aí tem uma questão interessante. A mídia brasileira também imita a mídia norte-americana, né? O que sai nos Estados Unidos aqui a gente imita. Pode prestar atenção, a gente imita em quase tudo. A mídia brasileira é uma cópia da mídia norte-americana. Então, segundo a história da proibição da maconha, por exemplo, que quando a guerra de drogas ficou mais forte foi quando a maconha entrou e fortaleceu a polícia de droga norte-americana, o DEA, quer dizer, quando a maconha entrou na proibição, porque aí aumentou a verba dela para poder combater a maconha. E sabiam que não tinham como combater a maconha, mas eles queriam a verba. Então eles aceitaram aquela incumbência de atacar a maconha. Quando a maconha entrou na proibição dos Estados Unidos, dizem os livros, tem um monte de livro que diz isso aqui, tá? que o dono da maior empresa de jornal norte-americana, de rádio, jornal, naquela época não tinha televisão, de rádio, jornal norte-americana, era dono também das madeireiras, de onde era tirado o papel para fazer esses jornais. Então, a hemp, cannabis, ela com 10 pés de maconha, fazia a quantidade de papel que era necessária para 10 hectares de madeira. Então ele não queria perder aquela propriedade dele, que era aquela quantidade de papel que ele era capaz de produzir. E aquilo dava dinheiro para ele. Quer dizer, então ele foi favorável, jornais norte-americanos apoiaram a polícia. Aí também uma outra questão, vou já falar, mas no começo os jornais apoiaram a polícia, né, apoiaram a política norte-americana também de proibição, porque eles não queriam perder essa propriedade, essa capacidade de produzir papel
que tinha a indústria norte-americana. Um outro grande empresário também, dono de meio de comunicação, era sogro do grande Alexandre Moraes dos Estados Unidos na época, entendeu? Ele era da justiça de lá. Era o grande policial norte-americano, Grande justiceiro, cortador de pé. Exatamente, Aslinger. Então, existe todo um mecanismo que, quando começou, existiu toda um elo, uma relação entre a imprensa, a polícia e a política norte-americana e interesses da grande imprensa na proibição. Aí a gente sempre copiando. Do mesmo jeito que a nossa produção científica, muita coisa é copiada dos Estados Unidos, a imprensa também copiava muita coisa dos Estados Unidos. Se a imprensa dos Estados Unidos dissesse estudo científico diz que a maconha, sempre que eu falo que a maconha torna alguém psicopata, eu fico querendo saber que maconha é essa. Mas tudo bem. Estudo científico diz que a maconha torna alguém psicopata. Aí, imagina, se tivesse uma maconha que tornasse alguém psicopata, estava todo mundo procurando essa maconha. Mas tudo bem. Aí repetiam isso aqui no Brasil, sempre repetindo, e assim foi se criando. A outra relação promíscua que existe entre a imprensa e a polícia é o seguinte: é uma coisa séria. Existe um certo jornalista, do mesmo jeito que existe o advogado de porta de cadeia, existe o jornalista de porta de cadeia. O jornalista que vai lá mendigar informação, mendigar a primeira página, mendigar informação mesmo, querer que o policial seja o seu informante para a matéria que ele quer fazer, porque a imprensa está contra a parede, ela precisa as redes sociais estão aí correndo e a imprensa tem que dar informação. Qual é a fonte privilegiada da polícia, da imprensa? É a polícia. Então, quando existe essa relação promíscua entre jornalismo e polícia, acontece uma coisa séria. O jornalista transforma o policial em herói. Não interessa quem ele prendeu. Entendeu? Transforma aquele policial em herói. Veja, o policial prendeu fulano. Ao mesmo tempo, esconde as péssimas condições da delegacia de polícia, a falta de material de expediente. Nas delegacias não tem tinta para impressora, não tem gasolina para viatura, está caindo aos pedaços, tem delegacia com goteira, tem delegacia caindo aos pedaços, mas a imprensa não coloca isso, não faz nenhuma crítica à polícia. Só coloca o policial como herói. Certo? Aquele policial é o herói, foi prender o fulano, tá? E o policial se alimenta disso. Ele ganha um salário de miséria, entendeu? O policial é explorado, ganha uma merreca no final do mês, mas está satisfeito de ter saído do jornal como herói. Então existe uma relação promíscua para a sociedade. A imprensa não critica a polícia, coloca o policial como herói, o policial se alimenta disso, fica satisfeito com suas péssimas condições de trabalho e fica tudo na mesma. Quer dizer, e o que o policial está fazendo? Prendendo pequeno traficante. Se o policial está pegando pequeno traficante, vamos enaltecer isso que o policial está fazendo. E a imprensa vai e vira um ciclo vicioso, a gente não sai disso nunca. Meu Deus do céu, que entrevista foi essa, hein? A gente está chegando nos últimos 10 minutos aí de entrevista. Tem aqui os usuários pedindo você no Ministério da Justiça, tem uns mais bravos falando que você não conhece história de pais de família que sofreram com filhos perdidos para droga, que isso é muito triste. Isso é interessante falar. Sabe por que é interessante falar? Porque os pais de família perderam filhos para droga na proibição. Quer dizer, a droga está proibida há 100 anos e eles perderam o pai de família para droga. Quer dizer, não é a descriminalização que fez eles usarem droga. Eles começaram a usar droga na proibição. A proibição não funcionou para eles querem que funcione para outras pessoas. Exato. Quer dizer, a culpa das pessoas sofrendo por causa da droga é da proibição? Não é, a proibição já está lá. Quer dizer, inclusive, pode ser culpa da proibição, porque a proibição impede de ter educação sobre a droga, a proibição impede de ter tratamento sobre a droga. Esses pais de famílias que estão sofrendo por causa da droga, estão sofrendo em um ambiente de proibição. Quer dizer, descriminalizado. Para comprar cocaína, vende... Exatamente. Quer dizer, por que a pessoa furta um celular para comprar droga? Porque o dono da boca aceita celular. Imagina se o bar da esquina aceitasse celular para tu comprar cerveja. Quanto que ia ter de celular no balcão do bar? Imagina. Então, olha, eu quero a saideira, eu estou sem dinheiro, tá aqui, toma meu iPhone. Imagina.
Quer dizer, tudo isso é causado pela proibição. Quer dizer, o aumento de furto. Quer dizer, e essas pessoas que estão sofrendo com droga estão sofrendo na proibição. A proibição não funcionou para elas. Não foi uma descriminalização que fez eles começarem a usar droga. Impressionante isso. Agora, a pessoa não consegue ir além. É muito estranho. Aqui no Brasil a gente tem os liberais brasileiros, entre aspas, eles são muito favoráveis à criminalização, não discutem, são favoráveis à pena de prisão e tal, mas é um negócio tão superado na ideologia liberal já, isso daí, que nem pelo, sim, vamos supor, meu nome é Breno, eu sou um reacionário e por isso eu sou a favor da criminalização das drogas. Mas até pelo livre mercado, tudo, seria... Exatamente. Mas o problema, Breno, é que muitos desses liberais reacionários cheiram cocaína. Esse é o grande problema, sabe? Uma vez eu fui na Câmara dos Vereadores de São Paulo para uma palestra e colocaram como meu opositor um ex-viciado em cocaína. Um ex-viciado em cocaína que era a favor da proibição. Olha o grande problema, porque a proibição não funcionou para ele, como eu acabei de falar, não funcionou para ele, mas ele era a favor da proibição. Por que essas pessoas querem ser a favor da proibição? Porque elas já sofreram um estigma, ela sabe que a droga tem um estigma, e ela quer pensar igual às outras pessoas. Ela não quer ser diferente mais nesse assunto. Ela já passou pela droga, ela não quer ser diferente. Então ela é a favor da proibição porque ela não quer pensar diferente na sociedade, ela quer ser um igual. Ela já sofreu com a droga e agora ela quer ser um igual. Por isso que a gente precisa falar da descriminalização. Para poder mais pessoas saberem que tem pessoas que pensam dessa forma e se juntarem a esse pensamento. Porque se a gente deixar o pensamento proibicionista ser mais amplo, muito mais pessoas vão se juntar a eles. Porque não vão pensar. Tem pessoas que não conseguem pensar, só conseguem pensar se tem um modelo de pensamento. Então, eu me adequo nesse modelo de pensamento, me adequo nesse modelo de pensamento. Tem um modelo proibicionista, então eu vou aceitar esse modelo aqui e vou passar. E não pensa por ele mesmo. Quer dizer, ninguém pensa por si mesmo, pensa por um modelo. Então, a gente tem que colocar na mesa esse modelo da descriminalização para outras pessoas poderem pensar dessa forma também. Quer dizer, porque até agora só tem o modelo da proibição. Você vê, uma pessoa sofre com a droga dentro da proibição e é contra a descriminalização que tem quando a proibição não funcionou para ela. Quer dizer, porque ela só tem esse modelo. Muito bom, muito bom. Vai lá, agradeço muito aqui esse bate-papo. Agradeço você ter reservado uma hora do seu dia aí para conversar com a gente. Nosso público está em êxtase. Nossa produção aqui atrás está em êxtase também. Êxtase é uma droga, hein? Com a sua entrevista. Então, mas não vicia, viu? Êxtase não vicia. Não? Não. Esse é outro engano. Na verdade, a droga ela só vicia em razão do social. O que vicia no êxtase? O cara toma êxtase e vai para rave. Tu já viu alguém tomar um êxtase e ficar em casa? Não existe isso. Quer dizer, o cara ele se vicia em tomar a bala e ir para rave. A rave faz parte do vício dele. Se acabar a rave, não vai ter êxtase. Entendeu? Quer dizer, o vício ele é sempre social. Sempre social. Não existe isso. Quer dizer, por isso que a pessoa não pode usar droga triste, na miséria. O crack, o grande problema do crack... Exatamente, o grande problema do crack não é o crack em si, é a miséria em que está inserida a pessoa que usa crack. Bom, muito obrigado, viu? Deixa uma mensagem aí para os nossos telespectadores de fim de entrevista aí, e é nóis. Bem, eu queria agradecer a todos que ficaram vindo até o final, tá? Agradecer o Justificando, que tá sempre ampliando o debate, talvez seja o meio de comunicação mais promissor da nossa sociedade brasileira atualmente, e um abraço para todos vocês, a equipe aí toda, um abraço para todos aí que são os queridos. É nóis. Valeu, Valois. Valeu, pessoal.